Olá, meu amigo, olá, amigo internauta, olá, você que está sintonizado neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Que bom que você está conosco. Agora eu vou dar uma virada aqui, vou deixar de olhar para vocês um pouquinho e vou olhar para esse povo bonito que está aqui. Ei, minha gente! Que alegria estar com vocês, que alegria, que alegria. Como é bom voltar a essa rotina que a gente estava até desacostumado, creia nisso. A gente estava desacostumado a ter vocês conosco e fazia uma grande falta. Muito obrigado porque vocês vieram. Muito obrigado porque vocês venceram talvez alguns traumas, alguns medos, algumas indicações de outras pessoas, conversas, tanta gente falando tanta coisa, mas vocês estão aqui. Que Deus os abençoe, que Deus assim anime o coração de vocês para vocês estarem de volta no próximo sábado e também nos outros dias quando a gente conseguir retornar à nossa rotina completa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E assim, pensando nisso, eu quero convidar vocês também a fazer comigo mais uma oração, tá bom? Nós vamos fechar os olhos e por 30 segundos, cada um de nós irá fazer a sua oração individual, pessoal, particular, própria, e pedir a Deus a bênção, não só para esse momento de reabertura, mas para a leitura e o entendimento da palavra de Deus para nós hoje, tá bom? Feche seus olhos agora. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais também, feche seus olhos agora, 30 segundos só. Feche seus olhos e converse com Deus também. Eu vou fazer isso. Nós vamos ficar em silêncio. E nesse silêncio você estará conversando com Deus. Eu também estarei conversando com Deus. E então encerraremos com uma oração aqui da frente, tá bom? Fale com Deus agora, que Deus te abençoe. Senhor Deus, estamos na tua casa, estamos felizes porque podemos voltar a esse ambiente de adoração e louvor que é a tua casa. Estamos sentindo, Senhor, que tu estás conosco. Estamos sentindo também que tu estás com aqueles que estão nos acompanhando das redes sociais. Estamos sentindo que esse momento é um momento especial de reencontro do adorador com a casa de adoração. Afinal, o encontro contigo nunca deixou de acontecer. Estamos nos reencontrando com a tua casa. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis a ti. Ajuda-nos a sentir o teu toque. Ajuda-nos a receber a tua palavra como a bênção especial para nós. Ao abri-la agora, Senhor, que possamos estar escutando a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou ter que tirar meu óculos. É complicado falar de máscara e óculos, são duas coisas incompatíveis. A gente fica sentindo o óculos embaçar
e isso vai atrapalhando a gente no desenvolvimento até mesmo do pensamento, do raciocínio, complica para a gente. Mas eu tenho uma mensagem para vocês hoje que pode ajudar a gente a melhor se identificar, cada um na sua condição de um verdadeiro remanescente de Deus. Pense comigo. Quem é você? Quem é você nesse mundo que está em crise? Crise é algo que o mundo sempre terá. Superamos uma, enfrentamos outra. Desafios cumpridos, missões cumpridas, novas missões, novos desafios. E não foi diferente com o povo de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Lá nós encontramos o desfecho de uma história. E essa história pode ser esclarecedora para a gente. Veja o que diz lá, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, eu quero chamar a atenção para essas expressões. Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Veja só. Olha para mim agora. Israel estava em crise. Saul, o primeiro rei de Israel, eleito por ser o mais forte, o mais alto, o mais bonito, aquele com possibilidades de ser o maior guerreiro da época. Saul tinha enlouquecido. Ele, no início de seu governo, ao enfrentar os filisteus, ao enfrentar seus inimigos, havia sido muito próspero, havia vencido todas as batalhas. E olhem, foram batalhas difíceis. Os filisteus eram inimigos vorazes, inimigos com muita capacidade militar. E eles venceram porque estavam com o Senhor. E Saul, na ânsia de comemorar suas vitórias, acabou muitas vezes esquecendo que quem lutava por ele era o Senhor. Um dia, um dos maiores desafios para Saul aconteceu. Ele estava num vale de guerra, e naquele vale, minha gente, do outro lado havia os filisteus, mas muito mais do que os filisteus, havia um gigante. E vocês conhecem a história. Aquele gigante ninguém se prontificou a enfrentar. Apenas um jovem pastor. E esse pastor foi vitorioso na sua batalha contra o gigante. Venceu, derrotou o gigante. A vitória de Davi sobre o gigante abriu uma série de ciúmes em Saul. E em algum momento ele se perdeu. Em algum momento, nos seus ciúmes, ele não conseguia encarar Davi frente a frente. E sabem, Saul enlouqueceu. Saul enlouqueceu. E Israel entrou em crise. A história continuou, uma perseguição voraz contra Davi, até que finalmente Saul foi derrotado, Saul foi vencido na batalha, morreu, seus filhos morreram, e Israel estava em crise. Israel estava em crise. Você conhece essa palavra, crise? Você conhece essa palavra, crise? Crise, você já ouviu falar disso? Nós estamos em crise? É uma pergunta. Você que está aí me assistindo aqui nos bancos da igreja, você que está me assistindo pelas redes sociais, talvez você tenha a resposta. O mundo está em crise, sim ou não? O que é que você acha? Naquela crise, Israel precisava de um exército. E se você observar o capítulo 12 de Crônicas, você vai ver que
várias tribos de Israel se uniram a Davi e ofereceram milhares de soldados. Uma tribo ofereceu 10 mil, outra tribo 20 mil, 60 mil, 50 mil. Talvez fosse aquilo que Davi mais precisasse. Mas a tribo de Issacar, diferente de todas, ofereceu um pacote diferente. Eles ofereceram 200. 200 homens apenas. 200. A questão não era a quantidade, mas a qualidade. Veja o que diz a Bíblia: 200 conhecedores da época, sabedores do que Israel devia fazer. Quem são os 200 de hoje? Onde estão eles? O mundo está em crise. O mundo precisa de um exército de cientistas. O mundo precisa de um exército de enfermeiros, de médicos. O mundo precisa de um exército de funcionários da Caixa Econômica para atender toda a população. Mas quem são os 200? Quem são os 200? Onde eles estão? O mundo precisa deles também. O mundo precisa deles também. Não era só Israel que tinha 200. 200 não no número, mas na qualidade. Me refiro à qualidade, me refiro ao tipo. No livro de Esther, capítulo 1, versos 12 e 13. Abra comigo sua Bíblia, vamos lá. Esther, capítulo 1, versos 12 e 13. Esther, capítulo 1, os versos 12 e 13. Lá nós lemos: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Eu quero chamar a atenção aqui porque diz o verso 13. Os sábios que entendiam dos tempos, eles foram consultados pelo rei. A Síria estava em crise. Assuero havia convocado uma festa, essa festa havia durado talvez uma semana, talvez mais um pouco. E sabe, a festa de Assuero, ela era regada a muita bebida, muita comida. Entenda, no fim daquele tempo, no fim daquele período, todos estavam loucos, insanos pela bebida. E Assuero resolve que a coisa mais importante para o reino agora era exibir a sua rainha Vasti totalmente despida, totalmente nua. Era uma crise de novo. E como em Israel haviam 200 que na crise resolveram colocar no trono Davi, o ungido do Senhor, inteligentemente, sabiamente, atentos às épocas, atentos ao momento, eles se dispuseram ao serviço daquele que havia sido ungido por Deus. Na Síria, os 200 foram consultados e o conselho deles você conhece, o conselho deles você sabe. Eles acharam que a rainha devia ser deposta. E não fosse a intervenção direta, forte de Deus, não fosse uma intervenção dura, os problemas poderiam ser bem maiores.
Eram 200 também, não em número, mas em qualidade. Assim como havia 200 na Síria, havia 200 em Israel também, conhecedores de época, conhecedores do tempo, e que deveriam saber o que fazer. Os de Israel estavam atentos. Os de Israel estavam atentos e chamaram a atenção, chamaram o feito à ordem e deram apoio ao ungido do Senhor. Os 200 da Síria, enlouquecidos, desatentos, por causa da festa, por causa da bebida, desatentos, colocaram-se na contramão da realidade. Quem são os 200 de hoje? Quem são os conhecedores das épocas? Quem são os 200 que sabem o momento profético que estamos vivendo? Quem são os 200 que sabem que por trás das cortinas dos eventos existe um bastidor de lutas, de conflito entre o bem e o mal? Quem são os 200? Quem são os 200 que sabem olhar para as profecias e dizer que nós estamos hoje vivendo o juízo investigativo e que Deus está atento a todos os eventos, Deus está atento ao nosso coração? Quem são esses 200? Quem são os 200 que sabem que Deus nos ama e que o seu amor é perdoador e que o seu amor é salvador, é messiânico? Quem são os 200 que sabem que apesar de todo o conhecimento que a ciência hoje possui, apesar de todo o potencial científico que se criou nos milênios da humanidade, sabem que apesar de tudo isso, a solução não está na ciência. A solução não está na ciência. Quem são os 200 que têm que estar atentos para se colocar agora do lado da verdade? Eu já fiz essa mensagem em outra oportunidade. E quando eu fiz essas perguntas, olhava nos olhos das pessoas, como estou olhando nos olhos de vocês agora. E vocês, como que estão vestindo a carapuça? Vocês, como que estão percebendo que eu não estou falando, mas vocês estão entendendo que vocês são os 200. Eu estou olhando para quem está aqui comigo agora. Eu não posso ver quem está por trás da tela, não posso. Mas eu sei que você pode estar também descobrindo quem são os conhecedores da época dos dias de hoje. A esses conhecedores da época, Deus chama de remanescente. Deus chama de remanescente. Em Issacar eram 200. Na Síria, não sei quantos eram, mas eram os conhecedores dos tempos. E hoje, no mundo em crise, sou eu. Eu não vou dizer que é você. No mundo em crise, eu sou os 200 de Issacar. Eu sou os 200 de Issacar. E da mesma forma como havia crise, hoje também o mundo está em crise e é necessário que os 200 estejam sabendo quem eles são. É necessário que os 200 estejam sabendo o seu papel. Veja só. A esse remanescente Deus deu algumas marcas.
que podem ajudá-lo a se colocar na história. Eu quero que você se lembre que nas 2 últimas semanas nós aprendemos algumas marcas do remanescente. Uma delas, o pastor Hassani falou para a gente 15 dias atrás, a missão. O seu nível de comprometimento com a missão indica o seu grau de remanescente. O quanto você tem ainda de remanescente. Outra delas, um estilo de vida. E o seu estilo de vida indica o quanto você tem ainda nas suas veias do remanescente que precisa estar atento, ser o conhecedor das épocas, saber o que Israel deve fazer. Hoje eu quero apresentar a vocês mais uma marca. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 13. Vamos lá? Abram comigo as Bíblias, Êxodo, capítulo 31, verso 13. Êxodo, capítulo 31, verso 13. Lá nós encontramos assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é o que? Sinal. É sinal, é marca entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Eu não sei se você já ouviu falar de um grande escritor chamado Charles Swindoll. Charles Swindoll, ele escreveu, o que me chamou mais a atenção no seu conteúdo, é que ele escreveu uma série sobre os heróis da fé. E nessa série a gente pode ver a vida, a gente pode destrinchar um pouquinho mais a história de grandes patriarcas, de grandes nomes da literatura bíblica. José, Daniel, Moisés, Jesus, Maria. Pessoas que ele tratou na sua literatura. Quando criança, Charles Swindoll tinha um avô que morava à beira de um penhasco. O penhasco dava para uma baía, então ele terminava no mar. E o avô de Charles Swindoll, certo dia chegou para ele e disse assim: Charles, você sabia que esse penhasco, ele diminui constantemente? Ele sempre perde, ele sempre sofre o efeito da erosão. Charles não acreditou. Todos os anos, quando ele voltava à casa do avô, parecia estar tudo igual, não havia diferença entre o penhasco que ele deixara no ano passado e o penhasco que ele encontrara nesse ano. Então, para comprovar, o avô dele disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou enfiar uma vara aqui e nós vamos medir daqui até o penhasco. E no próximo ano a gente vai medir de novo. Combinado? Combinado. Colocaram a vara, pegaram a fita métrica, descobriram a distância da vara até o penhasco. E as férias terminaram. O ano seguiu normal. Novas férias chegaram. Charles voltou para a casa do avô. Vamos lá? Vamos. Ali estava a vara no mesmo lugar que tinha sido colocada. Ali estava a mesma fita métrica. E eles mediram. Faltavam 20 centímetros. Faltavam 20 centímetros. Charles não acreditou. Ele não tinha percebido. Ele não tinha percebido. No ano seguinte, Charles não voltou
para a casa do avô nas férias. Mas o avô teve o cuidado de fazer a mesma medição, ligar para Charles, 30 centímetros menos. Como assim? Como é que eu não percebi? Não percebeu porque não estava atento. Só percebe quem está atento. Por isso as marcas são necessárias. Por isso as marcas do remanescente têm que estar, você tem que estar procurando, medindo, encontrando, sabendo a sua distância para o precipício. E o sábado é uma dessas marcas. Como é, meu amigo dos 200 de Issacar? Como é que você está se guardando para o sábado? Você já refletiu sobre isso? Você já pensou nisso? Abra mais uma vez sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Versos 1 a 4, Deuteronômio capítulo 5, versos 1 a 4. Depois nós vamos ler os versos 14 e 15. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Ó Senhor, o Senhor nosso Deus, preste atenção. O Senhor nosso Deus fez aliança com quem? Diga você que está aqui comigo hoje, eu vou ler de novo, repita, eu quero ouvir você falando, eu estou com saudade disso. Lá diz, capítulo 5, verso 2, o Senhor nosso Deus fez aliança com quem? E Moisés ainda deixa muito claro o que ele quer dizer. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, no Monte Sinai. Mas ele continua dizendo no verso 3, não foi com quem? Eu quero ouvir vocês, não foi com quem? Foi com quem? Conosco. E que aliança foi essa? Leia comigo os versos 14 e 15. Mas o sétimo dia, diz o verso 14, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Diz o verso 15. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Você pode estar pensando aqui, por que Delmã escolheu o texto de Deuteronômio e não o texto de Êxodo? É o texto que nós normalmente usamos para conhecer o mandamento do sábado. Você conhece já o que diz em Êxodo? E em Êxodo diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o texto continua. A razão para essa lembrança lá colocada em Êxodo é porque o Senhor Deus fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui a razão é diferente, vocês perceberam isso? Por que nós devemos guardar o sábado? Diz o texto de Deuteronômio, porque o Senhor teu Deus te livrou do Egito,
duas razões para guardarmos o sábado. Guardar o sábado é reconhecer a Deus como seu Criador. Guardar o sábado é reconhecer a Deus como seu Redentor. Guardar o sábado é medir a distância que você está do precipício. Guardar o sábado é saber o quanto você considera Deus o teu Criador. Guardar o sábado é saber o quanto você considera Deus o teu Redentor. E não pense que foi com aqueles que estavam lá em Horebe que Deus fez essa aliança. Você acabou de ler comigo. Foi comigo. Comigo que eu estou vivo. Foi comigo que ele implantou a marca do sábado, para eu saber qual é a distância que eu estou do precipício. Guardar o sábado é saber que você está longe do precipício. O sábado, diz a Bíblia, foi um momento especial na criação. A Bíblia diz que Deus passou 6 dias trabalhando, mas quando chegou o 7º, ele descansou. Descansou não porque estava cansado, descansou porque queria relacionar-se com Adão e Eva. Queria passar tempo com eles, queria conhecê-los melhor, queria ter qualidade de companheirismo com Adão e Eva. Esse é o sábado. Esse é o sábado. Mais um texto, o último desta manhã. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Nós lemos: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Foi por minha causa. Foi por minha causa que Deus fincou uma vara para que eu estivesse atento à erosão, para que eu estivesse conhecendo a minha distância para o precipício. Foi por minha causa que Jesus orou dizendo, Jesus falou dizendo: eu oro para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ele sabia quanto seria terrível para o cristão que tem a sua vara marcada no sábado, dia do Senhor. Ele sabia o quanto seria terrível para esses encarar a fuga num dia que ele deveria estar descansando e se relacionando com Deus. Foi por sua causa, amigo, que está nos acompanhando. Foi por sua causa, você que está aqui me assistindo agora. Foi por sua causa que Deus implantou a vara. A vara que é uma marca do remanescente. A vara que diz o quanto você está distante do precipício. A vara do sábado. Para você saber se na sua vida, como no precipício, está havendo erosão. Para você saber se os 20 centímetros estão sendo perdidos no seu relacionamento com Deus. A vara é uma marca. A vara é um sinal. O sábado diz se você está perto ou longe do precipício. E eu não sei se você que está me escutando é um adventista do 7º dia.
Não sei. Talvez você esteja achando estranha essa minha defesa dos valores sabáticos. Mas olhe, não fui eu que disse que o sábado é uma vara, é um sinal. Não fui eu que disse que o sábado foi feito por mim e por você. Não foi eu quem disse que na nova terra de uma lua nova, outra, toda carne de um sábado a outro virá para adorar perante mim, diz o Senhor. A marca do sábado não foi estabelecida pelos adventistas do sétimo dia. A marca do sábado foi estabelecida por aquele que não pode errar. Aquele que quer te salvar. Aquele que não quer você no precipício. Aquele que quer ver a sua salvação. Ele colocou a marca do sábado para você se salvar. Não porque você vai descansar no sábado, mas porque você vai se relacionar com o Senhor. Porque você vai ter tempo de conversar com Ele, de desfrutar da companhia dEle. É para isso que serve o sábado. Não é para julgar ninguém. É para dizer se você está longe ou perto do precipício. Nós vamos ouvir uma música. E enquanto você ouve, talvez essa música lhe convença do valor de ser um fiel observador do sábado do Senhor. Dos 7 dias da semana, tem um que Deus abençoou. Em 6 fez toda a sua obra, no 7º ele descansou. Não por ele estar cansado, o nosso Deus nunca se cansa, mas para servir de exemplo e um sinal de aliança. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador, o que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador, porque Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. É o 4º mandamento, o dia de adoração, escrito pelo próprio Deus, guardado desde a criação. Esse é o grande memorial que lá no Éden começou. É dia tão especial que até Jesus Cristo guardou. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei.
Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador o que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador o que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. De Deus. É para você. Não é para os sabatistas. Não é para os judeus. Não é para os adventistas. O sábado é para os conhecedores da época. O sábado é para os 200 de Issacar, que devem estar sempre atentos. Eles não podem correr o risco de errar. O sábado é seu, é a sua marca, a marca do remanescente. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelas marcas do remanescente. Te agradecemos porque podemos saber se estamos frios na missão, podemos saber se estamos distantes do remanescente. Podemos saber se estamos longe do estilo de vida cristão, também estamos longe do remanescente. Podemos saber se o sábado não é um dia especial. Para mim, eu também estou longe, distante dos valores do remanescente. Ajuda-me, Senhor, a manter acesas as marcas do remanescente na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a saber quão distante eu estou do precipício, a estar atento, a estar alerta. Ajuda-me a colocar uma vara na minha missão de pregar o evangelho ao mundo. Ajuda-me a colocar uma vara no meu estilo de vida. Ajuda-me a colocar uma vara na minha observância do sábado, e que eu possa ter a fita métrica para me identificar, para saber onde estou. Ajuda-me a ser fiel às tuas marcas, Senhor. Ajuda-me a valorizar a tua vontade. Ajuda-me a ser fiel servo teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em um momento especial